A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Eu estou aqui nesse momento num estado de compenetração que vocês não imaginam. Porque eu estou rogando a Deus que muita gente assista a conversa que eu vou ter agora com uma das maiores especialistas em AVC no estado do Amazonas, quiçá do Brasil. Ela tem uma competência reconhecida e a maior prova dessa sua competência é o trabalho que ela desenvolve como neurologista numa UTI de AVC, acidente vascular cerebral. A doutora Driele Nogueira Salles, ela é tão gentil, ela é tão generosa com o trabalho que a gente desenvolve aqui, que de vez em quando ela vem aqui, ela atende o nosso convite para falar sobre um assunto muito delicado e um assunto que é complicador para a vida de muitas famílias, é complicador para a vida de muita gente. E pelo que eu pesquisei justamente para tratar hoje com ela, os índices não são muito não trazem boas notícias. Mas agora, dia 29 de outubro, o mundo todo observou o Dia Mundial do AVC. Está aqui, ó, na camiseta da doutora Driele, Dia Mundial do AVC, 29 de outubro. E o mundo inteiro, durante o dia 29 de outubro, falou, as pessoas tiveram tantas entrevistas, houve publicações, matérias, etc. Eu vi em vários jornais do estrangeiro referências a casos, a ocorrências, a diagnósticos e tudo mais, no dia 29 de outubro. Então, AVC, que muita gente, corriqueiramente, as pessoas chamam de derrame cerebral, não é, doutora? O povo diz que é derrame cerebral, que é o AVC. Nós vamos falar sobre isso. Preste bem atenção a essa entrevista. Eu acho que as orientações, as revelações da doutora Driele podem mudar o curso da sua vida, se esse curso estiver em direção a um episódio de AVC, que, em outras palavras, pode se tornar uma grande tragédia na sua vida e na sua família. Bora conversar sobre isso? Doutora Driele, seja muito bem-vinda. Que legal que a senhora tirou tempo para vir aqui. Que bacana. Estou muito feliz por a senhora estar aqui. Me diga uma coisa, doutora. O mundo observou esse dia, né? O Dia Mundial do AVC. Mas, na sua opinião, as pessoas que estão nos vendo, todas as pessoas deveriam observar esse dia, todo santo dia? Sim, na verdade, um dia no ano dedicado a uma doença tão grave e incapacitante é pouco. Então, sempre a minha intenção, Humberto, é divulgar o conhecimento sobre a doença, porque é uma doença frequente e hoje, esse ano, ela se tornou a principal causa de morte no Brasil. E o que você acha, então? A principal causa de morte do Brasil, se você for perguntar, as pessoas não sabem o que é AVC. E AVC significa acidente vascular cerebral, vulgarmente ou popularmente conhecido como derrame, tá? Existem dois tipos, que é o AVC isquêmico, que é o mais comum, quando falta sangue em uma área do cérebro, quando a artéria entope e para de passar sangue naquela artéria e falta sangue para uma parte do cérebro, e o outro AVC mais comum, que é o AVC hemorrágico, que é quando rompe alguma artéria e extravasa sangue no cérebro e isso prejudica o funcionamento. Todos os dois são letais, doutor? Podem ser letais? Todos os dois são doenças graves, né? A gente sabe que a mortalidade é alta, como eu falei, esse ano se tornou a principal causa de óbito no Brasil, ganhando do infarto, que é no coração. Sim.
E, além de causa de mortalidade, é causa de incapacidade. Doutora, morre-se mais ou fica-se mais incapaz, no caso da incapacidade, devido aos derrames? Tem mais gente com incapacidade devido a derrames ou mais gente vai a óbito? Duas coisas, as né, duas Humberto? coisas. A gente sabe que é a principal causa de morte hoje no Brasil, ganhando do infarto, e é a principal causa de incapacidade, que é isso, a pessoa que tem o AVC, quando sobrevive, a maioria não volta a fazer as atividades que fazia antes. Trabalhar, cuidar da família, cuidar dos filhos. A maioria fica dependente de terceiros. De outras pessoas. De outras pessoas. Existe, doutora, alguns fatores determinantes para que uma pessoa venha a ter um episódio de AVC? Sim, são os fatores de risco, né? Os fatores de risco são hipertensão não controlada, diabetes não controlado, sedentarismo, que é não praticar atividade física, uma alimentação descontrolada, rica em gordura, rica em carboidrato, né, que é o açúcar. Embutidos também. Embutidos. Paciente que fuma é um alto risco para AVC. Paciente que tem doença cardiológica, algumas arritmias, não faz acompanhamento. Até o estresse a gente sabe que é um fator de risco para AVC também. A ansiedade tem alguma coisa que pode levar ao estresse e, consequentemente, ao AVC, doutor? Ansiedade por si só não. Não. Mas acaba que os pacientes que são mais ansiosos, eles acabam sendo um pouco mais estressados. Então, o estresse, sim, acaba deixando o corpo inflamado e isso facilita o AVC. E um outro fator de risco que eu esqueci é a obesidade. Né? O sobrepeso, a obesidade, que é algo cada vez mais frequente. São fatores de risco. O doutor Victor Dib veio aqui, sentou-se aí onde a senhora se encontra e disse: Humberto, Manaus é a primeira cidade no Brasil com pessoas com sobrepeso. Então eu acho que o que a senhora está dizendo sobre o AVC, os números de Manaus, do Amazonas, são muito altos de ocorrências de AVC, doutora? Aí, Humberto, a gente entra num problema grande, tá? Eu e a equipe do Santa Júlia, fomos a um evento, a um congresso. Santa Júlia é o hospital, né, doutor? Santa Júlia. Fomos em um congresso nacional que reúne todos os maiores centros de AVC. E lá descobrimos que Manaus, o Amazonas, não tem dados de tratamento de AVC. Como assim, doutor? Não tem dados. Ninguém estuda isso e ninguém publica isso, ninguém contabiliza isso. Aí a minha pergunta é, não contabiliza porque não está sendo feito ou não contabiliza porque não temos serviços organizados que possam fornecer esses números? E o que é ninguém? Então, é o poder público, doutor? Até vergonhosa a nossa situação em relação a vários estados do Brasil. É claro que não somos os únicos, mas estamos lá no ranking de que há zero trombólise ou não há estudos de trombólise no Amazonas. O que é trombólise, Humberto? Trombólise química é um dos principais tratamentos para reverter e evitar as sequelas do AVC. Então, esses dados eu Nós não temos no estado do Amazonas estudos sobre a trombólise, nós não temos. E pelo serviço público, nós também não temos serviços organizados especialistas no atendimento de AVC. Não temos? Não temos. O que a gente precisa para dizer que temos um serviço é uma coisa que chama unidade de AVC. Então, no SUS, em Manaus... Em SUS, em Manaus, não tem uma unidade que trate o AVC, especificamente? Não. Uma unidade de AVC, ela é feita num local, num hospital que tem a tomografia 24 horas, que tem especialista, neurologista, ou que pelo menos tenha um neurologista para acompanhar esses pacientes, e que chegue o paciente, seja identificado o diagnóstico e seja tratado imediatamente. E tem os acompanhamentos com a equipe multidisciplinar. Então, o paciente com AVC, ele não precisa só da tomografia, de um neurologista e da medicação. Ele precisa da nutricionista, ele precisa da fonoaudióloga para avaliar se ele tem condição de deglutir ou não e evitar pneumonia, né, de engolir. Ele precisa do fisioterapeuta para ajudar a reabilitar esse paciente e evitar complicações de uma internação. Então, existe hoje
A unidade AVC, ela é considerada padrão ouro para o tratamento de AVC, porque ali tem especialista, uma equipe que entende sobre a doença. Doutora, eu sei que o Hospital Santa Júlia tem uma unidade AVC. Ok, eu sei disso. Sim. E agora muita gente está sabendo disso. Mas no estado, no nosso estado, no sistema de saúde do nosso estado, não existe temos. Unidade de saúde temos. de AVC? Não temos. Ou seja, os pacientes que existem, que é uma demanda grande, que eu te falei que é a principal causa de morte, e é uma doença frequente, incapacitante, a gente não tem médicos especialistas na urgência para identificar e tratar prontamente essa doença. Me diga uma coisa. E quando eu falo prontamente, a gente não tem muito tempo. A gente tem até 4 horas e meia do início dos sintomas para fazer a medicação que dissolve o coágulo que está entupindo a artéria. Doutora, uma pessoa começa a apresentar os sintomas de que começou um episódio de acidente vascular cerebral nele. Ele tem 4 horas a partir desse início de apresentação de sintomas para evitar que as sequelas sejam mais severas? É isso que a senhora está dizendo? Ele tem até 4 horas e meia para receber tratamento. Para receber uma medicação que chama trombolítico, trombólise química. Então, o paciente teve isso sintomas... Isso não tem no estado? Isso não tem? Tem a medicação no estado. Ok. Mas os índices de realização da medicação, de identificação de AVC e administração da medicação, a gente não sabe. Porque não existe especialistas e especialidades ali dirigidas para esses acontecimentos com as pessoas. Olha, então eu vou lhe dizer uma coisa na prática. Eu, nos últimos 30 dias, perdi 3 amigos por AVC. Ok? E um deles faleceu no João Lúcio, lá no João Lúcio. Ele teve o problema, foi levado por João Lúcio e lá faleceu. Um radialista, grande, querido amigo meu. Me diga aqui uma coisa. Eu vou colocar na área da hipótese, ok? Isso aqui é hipotético que eu estou falando com a senhora. A senhora acha que se ele tivesse levado para uma unidade, para uma UTI de AVC, ele teria mais chances de sobrevida do que onde ele foi tratado, mesmo sem saber, a gente sem saber como ele foi tratado? Eu não sei o quadro clínico dele. Claro. Eu não sei se foi AVC isquêmico ou hemorrágico, mas imagina, você sendo olhado por um especialista, a tendência é que o especialista identifique as complicações de imediato, se precisar tratar, trata imediatamente, do que você ser avaliado por um não especialista. Então, é a maior chance de evoluir com complicações. E a chance no João Lúcio de ser observado por um não especialista são maiores? É difícil. São maiores. Então, a gente já sabe que é uma doença grave. Uma doença que você tem que agir imediatamente. Então, se você é avaliado por um não especialista, tem maior chance de e o tempo tá passando. Perder o tempo de tratamento 4 horas. E as complicações. 4 horas e meia para o uso do trombolítico. Ok. Doutora, me diga uma coisa. Quais são os principais sintomas de que uma pessoa entrou numa crise de derrame cerebral? Bom, os principais sintomas. Dor de cabeça forte, a pior dor da vida. E repentina, vida. Doutora? É aquela pessoa que não tem dor de cabeça e de repente tem a pior dor da vida. Uma então, dor lacinante, terrível. Fraqueza de um lado do corpo. Então, quando falo fraqueza, até paralisia de um lado do corpo. Eu não consegue levantar o copo, por exemplo? Não consegue levantar o braço. Paralisia no rosto. Esse paciente fica com a boca torta. Ele pode ficar com a fala enrolada. Pode ficar sem falar. Ele pode não conseguir andar. Pode ter dormência ou formigamento de um lado do corpo. Então, pode ser qualquer um dos lados, doutora? Pode ser qualquer um dos lados. Muito bem. Quando uma pessoa apresenta esses sintomas, aí tem 2 pessoas do lado dela. O que essas pessoas devem fazer imediatamente, doutora? Imediatamente ou é acionar o SAMU e, se isso não for possível, levar imediatamente para um hospital que seja preparado para atender esse paciente, ou que pelo menos tenha uma tomografia de crânio. Porque se levar para um outro hospital que não tiver levar, isso, exemplo, o tempo está correndo na UPA não tem não exames se leva para de UPA. alta complexidade.
Então o paciente não vai conseguir ter o diagnóstico nem um tratamento com rapidez nesse local. A senhora falou que as pessoas com diabetes, com sobrepeso, as pessoas hipertensas, as pessoas que não fazem exercício, as pessoas que ao alto, que não se alimentam corretamente com os embutidos, com essas comidas aí, lixo. Me diga aqui uma coisa, doutora. O que a pessoa deve fazer para evitar? É possível evitar o AVC? O que as pessoas propensas a isso devem fazer a partir de agora? 90% dos fatores de risco são preveníveis. Ou seja, a gente pode tomar condutas que esse paciente esteja com o fator de risco controlado e não tenha um AVC no futuro. Então, ele tem que ter um acompanhamento médico regular. Se o paciente é hipertenso, eu preciso acompanhar regularmente para saber se a minha pressão está ok, está controlada. Tá? O paciente diabético, ele tem que ter acompanhamento médico regular para saber se o diabetes está controlado, com medicação, com alimentação, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física regular, se hidratar bem, hidratar bastante, beber bastante água, parar de fumar, evitar beber excessivamente, bebida alcoólica. Então são algumas coisas que podem ajudar a evitar um AVC. Perder peso, se está com sobrepeso. Doutora Adriane, muita gente há pouco tempo, inclusive talvez alguns anos, eu vi pessoas dizerem, não, negócio de AVC é só para idosos, quem sofre AVC são idosos. O AVC, ele pode acontecer em qualquer idade, doutora? É uma doença de qualquer idade. Então a gente sabe que desde do intraútero, o bebê pode ter um AVC dentro da barriga da mãe. Claro, é raro isso. Com 30 anos, 40 anos, com 60 anos, mas é mais comum em pessoas acima de 60 anos. Mas uma pessoa jovem pode ter um AVC. Eu acompanho vários casos. Uma pessoa com 53 anos, em relação ao AVC, é uma pessoa jovem, não é? É uma pessoa jovem. A gente chama de AVC em jovem, abaixo de 60 anos. Quais são os números? A senhora pode apresentar só pelo menos um número? Se a senhora não tiver aí, a gente recorre aqui, mas de casos de ocorrências no Brasil por ano de AVCs. A senhora tem um número? Não tenho especificamente. Mas são de morte casos. Também não tem, doutora? Não tenho esse número de cabeça, a gente pode pesquisar. Doutora, me diga uma coisa. Se as pessoas emagrecerem, se as pessoas deixarem de fazer tudo isso que a senhora acaba de dizer, esse índice vem lá para baixo imediatamente? Sim. É uma consequência. Bons hábitos de saúde, hábitos saudáveis vão gerar menor número de pacientes com AVC e menores consequências. Então, primeiro, morte. Segundo, incapacidade. E quando a gente fala de incapacidade, Humberto, a gente não vê o impacto disso. Então a gente está falando de um pai, uma mãe que sustenta a casa, que cuida dos filhos, que cuida dos netos, e de repente aquela pessoa passa a ser dependente de outra. Então ela parou de trabalhar e outra pessoa também vai ter que parar de trabalhar para cuidar dela, né? Então que se torna dependente. Maiores índices de depressão e ansiedade, a gente sabe que esse paciente às vezes ele tem dificuldade de se adaptar à nova realidade dele. Fora as infecções, um paciente acamado tem maior chance de úlceras, de pneumonia, então é uma doença grave. Eu estou acessando aqui, doutor, uma coisa interessante. Eu estou acessando aqui a questão em 2022, tá? Um número aqui de 2022. Aqui diz o seguinte, que o acidente vascular cerebral está tudo que a senhora está dizendo, está no topo da lista das causas de mortes mais comum no Brasil. Exatamente o que a senhora acabou de dizer. E o registro civil, entre os meses de janeiro e abril de 2022, eu peguei um número recente. Foram registradas 32.127 mortes por AVC. E só no mês de julho, julho de 2022,
8.758 brasileiros vieram a óbito em razão do acidente vascular cerebral. Dessa forma, profissionais da área de saúde, como a senhora, reforçam a atenção para os sintomas da doença e das atitudes preventivas observadas em todas as cidades. E a Organização Mundial de Saúde afirma que a grande quantidade de colesterol no organismo, o que a senhora acabou de dizer, é um dos maiores riscos para as doenças cardiovasculares, sendo a causa de 2.600.000 mortes anualmente. Então, doutora, é assustador isso. É assustador. Mas é mais assustador, Humberto, é a gente perceber que, primeiro, a população não tem conscientização disso, falta o conhecimento sobre isso. Isso não é divulgado, né, doutora? Sobre isso. E pior, quando você vai para os profissionais de saúde, falta também conhecimento sobre a doença. Os profissionais de saúde como um todo. Os próprios profissionais de saúde como um todo, a maioria falta conhecimento. Para identificar os sintomas de AVC, para saber que tem tratamento, que é um dos melhores tratamentos hoje da medicina, é o tratamento de AVC. É o que mais tem efetividade. Então você trata e aquele paciente melhora. Então a gente tem uma coisa que chama número necessário para tratamento, NNT. Quanto menor esse número, mais é efetivo esse tratamento. Então hoje a gente sabe que o tratamento para AVC, com trombólise e o outro tratamento que é trombectomia, que é tirar o coágulo da artéria, eles são mais efetivos no tratamento do AVC do que antibiótico para sepse. Quando você chega no pronto-socorro, chega com infecção, febre, taquicardia, o médico de lá ele sabe que tem que dar antibiótico para esse paciente. Mas às vezes não sabe que tem que dar o trombolítico para o paciente com AVC. Então você entende que pode até ocorrer que o médico não identifica que ele está dentro de um AVC? Pode ocorrer isso? Pode acontecer. Infelizmente pode acontecer. Então a gente recebe muitos pacientes com AVC, a gente tem relatos que o paciente procurou atendimento, foi dado alta como dor muscular, e o paciente sem mexer um lado do corpo. Doutora, como é que pode... É uma triste realidade. Na sua opinião, eu vejo que a senhora tem uma opinião formada sobre isso, o que pode ser feito imediatamente para mudar esse quadro, para aumentar o número de profissionais da área, uma maior conscientização em termos de adquirir mais informações sobre essa doença? Eu acho que faltam medidas públicas, né? Eu acho que, inicialmente, a primeira medida é ter uma unidade de AVC SUS em Manaus. Específica para AVC. Uma unidade de AVC. Tá? Isso já tem portaria do Ministério da Saúde. Isso não é de hoje, Humberto. Falta só executar? Falta executar. E o hospital que tem uma unidade de AVC, ele ganha mais dinheiro por internação do que outros hospitais. Então isso só tem benefício para o governo. De não achar que eu vou gastar mais com esses pacientes. Não, pelo contrário. Você gasta para tratar, mas esse paciente ele vai de alta mais rápido e você ainda ganha internação pelo SUS maior. Então o SUS, o Ministério da Saúde, ele paga um valor maior para a internação desse paciente em unidade de AVC do que para outros pacientes. Isso está determinado, né, doutora? Para priorizar o tratamento desses pacientes. Está determinado isso. Isso é portaria do Ministério da Saúde. Está lá. A gente não precisa criar isso. Isso já está criado. Então, uma unidade de AVC pelo SUS e aí treinamento. Treinamento do SAMU, treinamento da equipe do hospital, para conscientizar na identificação e na necessidade de rapidez para o tratamento. Então, só para você entender, de onde eu fiz residência, na USP de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto o SAMU pega o paciente que é suspeito de AVC, ele já regula para o hospital, estou com um paciente que meia hora foi visto bem e agora está paralisado, hemiplégico à direita. Não passa por nenhum lugar, vai direto para o meu hospital. Entendi. Lá, e a equipe já sabe para onde levar também. Já estou avisada. Não, já estávamos avisados. E eu já avisei a tomografia, que é o exame necessário para diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico e para definir o tratamento.
Se for AVC hemorrágico, aí a gente avalia outros tratamentos. Se for AVC isquêmico e o paciente não tiver contraindicação, ele recebe o trombolítico, que é o remédio que dissolve o coágulo. E a gente ainda tem mais um adendo. Hoje, com as pesquisas, viu-se que pode se tratar um AVC, em alguns casos, até 24 horas. Então, a gente pode expandir essa janela aí. Esse período, que é tão curto, 4 horas e meia, alguns pacientes se a intervenção acontecer em 24 horas. Alguns pacientes podem receber tratamento até 24 horas. Porém, quanto mais tempo eu demoro, maior chance desse paciente ficar com sequelas. Ou seja, eu preciso ter profissionais capacitados, treinados. Para identificar isso. E qual é o melhor lugar para esse paciente ser recebido? Você já sabe. A unidade AVC. Uma unidade especializada em AVC. Então, é esse projeto que falta para a nossa cidade. E continuar a conscientização na rede primária. Na rede primária é onde o médico da saúde vai tratar a pressão alta, o diabetes, controlar os fatores de risco. Doutora Adriele, que recado, com tanta importância, a senhora acaba de deixar no ar para toda a população de Manaus e principalmente para o setor médico da nossa cidade. Que recado a senhora acaba de mandar para o setor médico da nossa cidade? Alguém deve receber esse recado. Eu estou pedindo a Deus que alguém receba o seu recado. Porque eu tenho certeza que não foi a minha família a única a ser vítima de AVC. Então, meu avô morreu de AVC. A minha mãe teve um AVC. Eu perdi uma irmã há 6 meses de AVC. Os números estão aí. Os números estão aí. Então, falta a gente enxergar, olhar para esse número com preocupação e tomar uma medida efetiva. A senhora iria tão longe quanto declarar aqui, doutora Adriele, que é raro uma família que não tem alguém que não morreu de AVC nela? Sim, que conhece um vizinho, um amigo. Raro isso? É raro. Não tem, pode perguntar para qualquer pessoa. Alguém vai conhecer. Porque a estatística fala que 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Então a campanha do AVC trouxe mais esse dado esse ano. Doutora, 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC. A 4ª pessoa vai ter um AVC. 1 a cada 4 pessoas. Ao longo da vida. Para reforçar que é uma doença frequente, ela não está longe da nossa realidade, ela está muito perto. E incapacitante também, né, doutora? Quando não mata, aleja, esse é o termo popular. Não se é isso? o paciente não receber tratamento. Então se eu não falo para os meus tratamento. pacientes, você, se tiver algum desses sintomas, é imediatamente procurar atendimento e cobrar o tratamento para AVC. AVC tem tratamento. E como eu te expliquei, são os mais efetivos na medicina hoje. Então não existe mais a desculpa de que você vai ter o azar de viver assim para o resto da vida. É uma doença que tem tratamento. Doutora Adriele, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Humberto. 1000 vezes. Isso, eu sempre falo que é uma vontade de melhorar a assistência do paciente com AVC. Então, é uma luta contínua, assim, do neurologista, do clínico, do cardiologista que quer controlar os fatores de risco. A senhora trabalha diretamente na UTI, né, doutora? Trabalho. Então eu vejo os casos que chegam, alguns deles já fora de possibilidade de tratamento, às vezes porque a família não identificou, às vezes a família espera, não, vai melhorar, minha vozinha tá sem falar, vai melhorar. E não vai melhorar, sem tratamento não vai melhorar. Então, às vezes, o tratamento é retardado pela falta de conhecimento. Então, a família, por não saber que aquilo é uma urgência, que tem tratamento, não leva. Ou, às vezes, atrasa, vai para um SPA que não tem tomografia. Então, infelizmente... Mais atraso. Então, infelizmente, é isso. E isso tem solução. Tem solução. Tem solução. É conhecimento, é treinamento. Então... para você ter um serviço que trate efetivamente AVC, você tem que treinar continuamente. Doutora Adriele, que legal. Vou repetir, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui. E a senhora é uma pessoa, uma médica, uma profissional renomada que trabalha todos os dias numa UTI de AVC. Isso aqui que é importante ressaltar.
A senhora pode dizer o que a senhora desejar para as pessoas que estão lhe vendo agora, aqui no final da nossa entrevista. Olhe para elas aqui, elas estão lhe vendo aqui, doutora. Bom, gente, então assim, AVC, acidente vascular cerebral, uma doença grave, incapacitante e tem tratamento. Então, se alguém próximo de vocês ou algum familiar ficar sem falar, ficar com a fala enrolada, paralisar um lado do corpo, tiver uma dor de cabeça muito intensa, ficar com dormência de algum lado do corpo, então esse paciente ele tem que ser levado imediatamente para uma urgência que tenha a capacidade de atendê-lo. Então essa urgência tem que ter pelo menos tomografia, tá? E o SAMU também pode ser acionado. O SAMU ele tem essa orientação de qual hospital é melhor levar, porque tem tratamento e a gente pode reverter ou evitar as sequelas e esse paciente pode ter uma melhor qualidade de vida e diminuir o risco de mortalidade. Então cuide-se, coma bem, se estresse menos, controle a pressão alta, diabetes, perca peso. Muito obrigado, doutora. É isso aí. Muito obrigado. Foi um recadão, na verdade. Foi um recadão, né? Foi um recadão. Pra falar tudo. Obrigado, doutora, mais uma vez. E vou mandar um beijo pro meu pai, que hoje é aniversário dele. Hoje é aniversário dele. Qual é o nome dele, doutora? Ladelson. O senhor Ladelson. É, aniversário dele. Que bacana. Hoje vai ter Vamos festa, comemorar. vai soprar a velhinha, vai ter bolo, vai ter tudo isso. Parabéns. Ao senhor Ladelson, parabéns muito carinhoso. E todos nós aqui do Portal da Holanda que estamos agradecidíssimos a sua filha que veio aqui conversar com a gente com tanta competência e esbanjar capacidade para tanta gente na nossa cidade. E quem mais está lhe esperando? Assim, Maria Helena. Maria Helena está esperando, né? Está lhe esperando. Eu sei. Gente, obrigado. Pense bem em tudo que a doutora Driele acaba de compartilhar com a gente. Pense, vale a pena. Amanhã nós vamos receber uma pessoa que eu considero excepcional. Ela é uma pequena gigante. E vocês vão entender quando ela chegar aqui amanhã. Essa pessoa, apesar de todas as incapacidades naturais, físicas, que ela já chegou assim. Ela tem um exemplo a dar a gente que vocês nem imaginam. E a história que ela vai contar aqui amanhã de tão pequenininha, é uma pequena notável, ajudando tanta gente. A gente tem que ouvi-la contar essas histórias para quê? Para crer. Amanhã, a partir das 2. Fiquem com Deus. E pensem em tudo que a doutora Adriele acaba de dizer, tá bem? Até amanhã. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.